Você já saiu para tomar um café sozinho? Ou até mesmo beber uma cerveja sozinho? Nascemos e morremos sozinhos. Ou seja, os maiores desafios das nossas vidas só podem ser enfrentados por nós mesmos. Seja estudar para concurso, vestibular, crescer nos relacionamentos, evoluir nos esportes, autoconhecimento, inteligência emocional, em qualquer área da nossa vida, o verdadeiro desenvolvimento pessoal é um trabalho solitário. O real pensamento profundo, aquele que nos evolui de verdade e nos leva para um outro patamar, ele é solitário e inerente à natureza humana e não podemos recusá-lo. Porém, estar sozinho pode ser visto como solitude e não como solidão, ou seja, como algo positivo, maduro, prazeroso, totalmente diferente da dependência e da falta de confiança que nos leva a crer que devemos estar cercado o tempo inteiro de pessoas. Segundo Friedrich Nietzsche, escolhei a boa solidão, a solidão livre e que vos permite seguir sendo bons, em qualquer sentido. Essa frase de Nietzsche, ela me faz lembrar duas questões do mundo dos concursos públicos. Da galera que está estudando, principalmente você que está estudando para concursos que saíram agora, como o TJTO. Então, essa reflexão, ela pode ser aplicada, na minha opinião, em dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é em relação mesmo ao estudo propriamente dito, o estudo para concurso público. Porque o estudo para concurso público, ele é um estudo solitário. E muitas vezes a gente, com esse sentimento que ele é muito forte na adolescência, quando a gente tem menos idade, de que a gente sempre precisa estar agindo em conjunto, a gente sempre precisa estar com diversas outras pessoas e até mesmo chegamos a acreditar que determinados grupos nunca vão se desmontar, né? Mas a verdade é que poucas pessoas sobrarão pelo caminho e o verdadeiro progresso ele só acontece sozinho. Então, quando a gente está estudando, a gente pode compreender, entender, né, que o progresso ele só acontece sozinho. No meu caso, eu passei muito tempo estudando e acabei me tornando dependente de ter momentos solitários no meu dia. Esses momentos solitários no meu dia, eles servem para autoconhecimento, quando eu pratico meditação, e são momentos que eu acabei acostumando com eles em razão dos estudos. Então, como eu passei muito tempo estudando, acaba que eu acostumei a ficar horas sozinho e essas horas me servem para muita autorreflexão. E juntando com a meditação, então acontecem momentos que eu organizo meus pensamentos, acontecem momentos que eu reflito sobre eventos que aconteceram e sempre com um ponto de vista de melhorar para, por exemplo, não repetir determinadas coisas ou evoluir a partir do conhecimento, do desenvolvimento pessoal. No meu caso eu faço terapia, então a terapia me ajuda muito com pontos de ignição de determinados pensamentos que depois eu fico refletindo e isso acaba influenciando diretamente no meu crescimento pessoal. Então, hoje, como concurseiro que fui eterno estudante, eu não vejo mais ficar sozinho para estudar como uma coisa solitária. Eu vejo mais com essa questão da solitude. E ela evoluiu a um certo ponto que nós todos podemos evoluir, inclusive você que está assistindo esse vídeo, você também pode evoluir nesse sentido, de que eu me sinto totalmente confiante por estar sozinho. Não sou dependente de companhias em festas, não sou dependente de sempre estar num lugar e estar com alguém. E isso para mim é irrelevante. Ser a pessoa do lugar que chama a atenção e está cercado por pessoas. Isso não subtrai a minha confiança e eu posso caminhar tranquilamente em qualquer lugar sem essa necessidade. E antigamente eu tinha uma percepção diferente disso e que de certa forma ela me atrapalhava e levava a crer que eu sempre deveria estar cercado de pessoas, certo? E o que acontece é que a gente via, no meu caso eu via as pessoas que estão sempre com muitas pessoas em volta, as
pessoas que sempre estão com muitos amigos em muitas festas, por exemplo, como a mais chamativa do local e queria ser igual àquela pessoa. Mas a partir do momento que eu assumi a posição de estudar seriamente para concurso público para ser aprovado, e também isso foi refletindo em outras áreas da minha vida, como alimentação, esportes e o crescimento no relacionamento, certo? Porque apesar do relacionamento ser em conjunto, a autorreflexão para que você aplique depois, ela acontece mesmo sozinha, me levaram a crer, né? Me levaram a acreditar que ficar sozinho é necessário, é uma parte boa para o seu progresso. Então, a primeira reflexão que eu te convido é essa. Se você se sente muito solitário, por exemplo, agora que saiu o edital do concurso do TJTO, você deve estar estudando feito um louco, ou conhece alguém que está estudando bastante, a pessoa fica praticamente reclusa ali no quarto dela, estudando numa biblioteca, e essa pessoa acaba se sentindo sozinha, né? Mas, na verdade, é uma oportunidade de estudar, e eu te convido a ver isso a partir de agora com olhos positivos. E quando for necessário, você socializa, né? Não estou falando para você adotar um ponto de vista abstrato de que você é si mesmo basta. Não, mas que seja uma questão dosada, né? Equilibrada. E quando você precisar das pessoas em determinados momentos pontuais, você vai estar ali para socializar. Mas quanto mais você quer evoluir pessoalmente, mais você acaba dedicando tempo aos seus projetos de forma solitária, e isso é uma coisa absolutamente comum. Uma outra coisa também é sobre a questão do seu próprio ritmo, de você ter o seu próprio ritmo. Então, muitas vezes, não é interessante que a pessoa estude em grupos ou siga, por exemplo, só a estratégia adotada em sala de aula, porque pode ser que você seja um estudante avançado, que tem um ritmo diferenciado, um ritmo mais acelerado, e tem dificuldades em outras questões, então acaba que em determinados momentos você acelera mais e em determinados momentos você diminui o ritmo, e isso te torna diferente das outras pessoas, o que necessariamente implica numa estratégia de estudo diferenciada. Obviamente, você pode, combinar de ir para a biblioteca com outra pessoa e, por exemplo, ela estuda a parte dela sozinha, você estuda a sua. Mas, por exemplo, um estudo em grupo, com evolução em grupo, ou estudo somente em sala de aula, seguindo a mesma coisa para todo mundo, ele se torna extremamente nocivo a partir do momento que você não percebe os detalhes, não percebe as suas necessidades específicas que precisam ser sanadas ou podem ser usadas para otimizar a sua aprovação. Então você basicamente acaba se igualando a todo mundo, quando na verdade você é um ser totalmente diferente. Então, quando a gente fala do ponto de vista de concurso público, de estudo para concurso público, ser solitário não é uma desvantagem. Na verdade, nós não estamos falando de solidão, nós estamos falando de solitude, né? Algo prazeroso, uma oportunidade que vai te levar a viver um próximo nível, a realização de um sonho, quando você for aprovado no concurso público. E também em relação a essa questão de que cada um tem o seu próprio ritmo, e por isso que uma estratégia de estudo personalizada, ela deve ser a estratégia buscada, porque quando você trabalha bem essas diferenças, é quando você dá um up, é quando o seu estudo tem um diferencial. E várias pessoas que já foram aprovadas, que estão vendo esse vídeo, provavelmente vão se identificar com isso que eu estou falando, porque somente quando a gente faz esse recorte, esse garimpo na nossa estratégia de estudo, ali de fato, uma estratégia de estudo concreta, específica, o nosso resultado ele é excelente, extraordinário. Inclusive é nesse momento que muitas pessoas saem de beirar a nota de corte, por exemplo, e vão para a cabeça de listas aí para várias e várias nomeações. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar esse vídeo e de me seguir lá no Instagram para a gente falar sobre mais coisas do concurso do TJTO, para a gente falar sobre mais coisas sobre
solitude, sobre autodesenvolvimento, confiança para seguir o caminho, confiança para estar sozinho, fazer o que for necessário, confiança em si mesmo para você conquistar tudo aquilo que você deseja conquistar. Então deixa um... E aí, Jorge Gustavo, eu tô na área e eu vou me despedindo desse vídeo. Um abraço.